capítulo 1, versículo 15. É o texto que nós vamos meditar, do 15 ao 19. Você que está me ouvindo, esse início de tarde, se você pode, dar uma paradinha no que você está fazendo. Vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Efésios 1, do 15 ao 19, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quero começar te fazendo uma pergunta. Você faz parte do povo de Deus? Você acredita que faz parte? Você se sente parte do povo de Deus? Você faz parte da igreja do Senhor? A igreja é o corpo de Cristo na terra. E ainda que você creia em Deus, você precisa estar ligado no corpo, né? Mesmo uma pessoa que crê, mas se não está ligado no corpo, não tem vida. Ninguém tem vida em si mesmo. Nós temos vida a partir do momento que nós estamos ligados no corpo. E aí, essa pergunta, se você faz parte do povo de Deus, é muito forte, porque o que você acha que determina se alguém já está em Deus? Se alguém faz parte de Deus ou do corpo de Cristo? Se eu te dissesse que os olhos são o que determina isso? Na verdade, os olhos são muito importantes. São as janelas da alma. E através deles, nós nos conectamos ao mundo exterior e transmitimos e recebemos informações. A maior parte das coisas que a gente aprende é através dos olhos. Através dos ouvidos também nós aprendemos bastante. Mas dizem que aquilo que a gente vê, isso causa, influencia muito mais do que as coisas que a gente ouve. Os olhos são muito importantes. A gente transmite também informações, os olhos falam. E na verdade também a maneira como enxergamos as coisas. A maneira como a gente interpreta as coisas. Os olhos definem tudo isso. O que a gente recebe, o que a gente transmite, né, no que diz respeito a informações, e a maneira como a gente avalia, como a gente interpreta as circunstâncias, as situações, a vida, os alvos, tudo depende dos olhos. E a forma como enxergamos as coisas, a forma como enxergamos a vida, os alvos que estabelecemos na nossa vida, isso demonstra se estamos em Deus ou não. O texto aí fala que a fé em Jesus e o amor pelos irmãos são os sinais de que uma pessoa está recebendo a palavra de forma genuína. Versículo 15, nós lemos aí. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então a fé em Jesus é a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, o caminho, a verdade, a vida. É a convicção de que Jesus é a única maneira de alcançar a salvação. Fé em Jesus é a demonstração de que a palavra de Deus está gerando algo de Deus em mim. Muito mais do que assistir a uma reunião, muito mais do que participar de um culto, tem a ver com a convicção de quem Jesus é para mim. O que Jesus significa para você? Porque para muitos, ali em Mateus 16, quando Jesus pergunta o que os outros diziam a respeito dele, muitos diziam que era um profeta, Elias, João Batista, né?
Talvez muitos hoje em dia não diriam, né, que é João Batista ou Elias, mas acreditam que Jesus é um profeta, é alguém simplesmente para trazer solução de Deus para nossas vidas. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que um solucionador de problemas. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa fé genuína sobre quem é Jesus, nós precisamos deixar que essa fé seja gerada no nosso coração. Você já crê em Jesus como ele é de fato? Filho de Deus, acesso ao Pai, caminho, verdade e vida. É a primeira coisa. Além disso, o texto fala de amor aos irmãos. Amor é o desejo de estar perto, o desejo de servir, de estar em comunhão. Amar aos irmãos também faz parte desse processo de transformação da palavra nas nossas vidas. Se alegrar com aqueles que se alegram, abraçar, querer estar junto. Pois é, a maior alegria de um pastor, eu penso, é quando alguém realmente recebe essa vida de Deus. Na verdade, essa é a tarefa de um pastor. João 10:10, Jesus diz que ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus, ele como o sumo pastor, entregou a própria vida. E nós, como pastores, compartilhamos a vida que temos de Jesus. A vida que foi entregue por nós, essa vida é compartilhada com pessoas. E quando alguém de fato recebe dessa vida, esse é o êxito de um bom pastor. Isso é o que nós, como pastores, como líderes na casa do Senhor, queremos, que as pessoas alcancem vida abundante, essa vida divina de fé e amor. Você já tem essa vida? Você já faz parte do povo de Deus? Você já é alguém que crê em Jesus e ama pessoas? Você acredita em Jesus com todo o seu coração e ama estar com os irmãos? Porque isso é fundamental no desenvolvimento dessa vida de Deus em nós. Você quer fazer parte disso? Porque mesmo sem sentir, é importante decidir, abrir o coração, e o Espírito Santo é quem nos convence. O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E aí você e eu precisamos dar lugar à ação do Espírito Santo. Você está me ouvindo nessa tarde? Você quer entregar sua vida para Jesus? Feche os teus olhos aí onde você estiver, ou com os olhos abertos mesmo, fala: Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, direciona os meus passos, põe alguém para caminhar comigo. Pois é, eu penso que a gente precisa dessa vida de Deus em nós. O ser humano sem Deus está à procura de algo para preencher o vazio da sua existência. E só em Deus nós podemos preencher. Agora, se você já está em Cristo, eu penso que não é só isso. Existe, para aqueles que já estão em Cristo, que já são novas criaturas, existe um processo de desenvolvimento, e é o tema do que eu quero falar com você hoje. É ilumine seus olhos. É o que o apóstolo Paulo escreve aí aos Efésios. Versículo 17, olha de novo aí, ó. Ele fala: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Preste atenção, é necessário receber o espírito de sabedoria e de revelação. Isso significa estar cheio do Espírito Santo.
Ninguém tem a capacidade de compreender as Escrituras se não for por revelação do Espírito Santo. Ninguém tem a capacidade de viver a vida que Deus tem para nós como filho de Deus se não for pelo Espírito Santo. O próprio Jesus precisou, na verdade, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe e depois de um processo de amadurecimento, aos 30 anos, no batismo, ele reconhece a autoridade que Deus havia estabelecido para direcioná-lo. João Batista ali, mesmo sendo menor do que ele, mesmo também reconhecendo a grandeza de Jesus, João Batista disse que não era digno de desatar-lhe as sandálias, mas Jesus se submete à autoridade dele por ter sido estabelecido por Deus como aquele que prepararia o caminho. E aí, ao se submeter a essa autoridade, passar pelo batismo, diz a Bíblia que o Espírito Santo vem sobre Jesus. E naquele momento ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. O próprio Jesus precisou do Espírito Santo vir sobre ele, para que houvesse uma palavra liberada, para que, de certa forma, para que ele fosse convencido de fato de que ele era o Filho de Deus. Ele sabia disso. Aos 12 anos no templo, os pais o esquecem para trás e voltam preocupados, e aí Jesus fala: por que vocês estão preocupados? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Jesus, aos 12 anos, sabia que ele era filho de Deus. Mas aos 30, logo depois do batismo, ele foi convencido pelo Espírito que ele era filho de Deus. E ao ser conduzido pelo Espírito, depois de convencido, ao deserto, ele é conduzido ao deserto, ele vence as tentações por causa das convicções que ele tinha de quem ele era, através do Espírito Santo que veio sobre ele. É muito forte a necessidade que temos do Espírito Santo, a necessidade que temos da sabedoria e da revelação que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a conhecer o Pai. Versículo 17, nós lemos aí já, né? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ele nos leva a conhecer o Pai. E a palavra conhecimento aqui é gnosco, é intimidade profunda, é muito mais do que ser apresentado, é muito mais do que saber a respeito de alguém. Gnosco é intimidade profunda, pessoal, vínculo entranhável. Tudo que um ser humano normal busca toda a sua vida, mesmo sem saber, é conhecer o Pai. O homem perdeu a comunhão com Deus no Éden. E só o conhecimento verdadeiro de Deus preenche esse vazio. Só a intimidade com Deus traz vida abundante, alegria plena. Pode ganhar o mundo inteiro, não vale de nada se perder a alma. E às vezes a gente pensa nesse texto num contexto de uma pessoa que vai para o inferno depois de viver a vida aqui na terra. Mas eu penso que mesmo aqui na terra tem gente que conquista tantas coisas, tem tantos bens, tantas posses, tão rico, e é com a alma vazia. Não tem alegria, não tem preenchimento de fato, tem um vazio. Quantas pessoas prósperas financeiramente estão depressivas. O número de suicídio no meio de pessoas ricas é muito maior do que de pessoas, às vezes, com questões financeiras mais limitadas. Por quê? Porque a pessoa, ela alcança tudo. A gente tem visto artistas, né, fenômenos aí das redes sociais em depressão profunda. Por quê? Porque o indivíduo, ele alcançou tudo de material que alguém pode alcançar. Ele viveu e experimentou tudo que alguém pode experimentar no que diz respeito a prazer e continua vazio. É a conclusão que Salomão chega no livro de Eclesiastes. Salomão, da mesma forma, ele não se negou prazer nenhum, a Bíblia diz, e ele chega à conclusão de que nada faz sentido. A vida é fútil, vazia, inútil. Ele começa o livro de Eclesiastes dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, nada faz sentido. Por quê? Porque ele perdeu o relacionamento com Deus Pai. Todo ser humano anseia por conhecer o Pai. O Espírito Santo é quem nos revela. A obra redentora de Jesus nos dá acesso e o Espírito Santo nos revela. Versículo 18, nós lemos aí: ele ilumina os nossos olhos. Isso é avivamento de fato. Isso é vida de Deus na tua vida.
Ele abre o nosso entendimento, ele muda a maneira como pensamos. Romanos 12:2 fala que a gente não pode, 12:1, não podemos, não deveríamos nos amoldar ao mundo, né? Mas sermos transformados pela renovação do entendimento. Vamos ler aí, ó, Romanos capítulo 12. Diz o seguinte, ó: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, a maioria de nós, ao ler esse texto, quando lê padrão do mundo, não se conformar com os padrões do mundo, não estar conforme os padrões do mundo, muitos pensam num contexto de pecado, mas eu penso que mais do que simplesmente um contexto de pecado, eu penso que aqui o apóstolo Paulo aos Romanos está falando de uma vida sobrenatural que Deus tem para nós, de experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, saindo do que é natural. Ele, o Espírito Santo, nos ilumina os olhos, ele abre o nosso entendimento para aquilo sobrenatural que Deus tem para nós. Ele nos faz entender que há algo muito maior, algo que não compreendemos de maneira natural. Existe um plano muito maior e muito mais especial de Deus para você do que aquele que você mesmo planejou. Ele ilumina os nossos olhos. Ele me faz entender que eu faço parte de um propósito de Deus e que eu deveria me envolver nisso. Ele, o Espírito Santo, nos faz entender que há uma recompensa maravilhosa para os santos, né? Para os envolvidos, para os chamados, para aqueles que se submetem à vontade de Deus, para aqueles que se deixam moldar pelo Espírito de Deus. E a recompensa é a vida abundante. A vida plena, satisfação, alegria total, prosperidade em todas as áreas, vitória sobre as dificuldades. Ainda que esteja em um vale de sombra da morte, é a oportunidade de não temer mal nenhum, porque existe uma convicção de que o Senhor está comigo. Textos que a palavra de Deus diz: 1000 podem cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas esse que vive essa vida sobrenatural em Deus não é atingido. Você faz parte disso. E existe uma recompensa maravilhosa. Existe algo de Deus para você. Ele revela, versículo 19, a grandeza do poder com o qual nós somos treinados para o trabalho que nos foi confiado. Existe um poder de Deus para te capacitar para aquilo que Ele tem para você. E de uma maneira geral, toda capacidade vem de Deus. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é o Pai das luzes. Ele quer iluminar os teus olhos, o teu entendimento. E eu penso que a obra de Deus em nós, na verdade, tudo se resume em salvação de pessoas. Tudo que Jesus faz em nós é para que Ele possa fazer algo através de nós. Mas também existe um propósito de Deus no servir as pessoas. Deus quer te levantar na sociedade como luz para anunciar Jesus, esse é o primordial e esse é o mais importante, mas para trazer soluções em situações onde se faz necessário soluções. E quanto mais solução você trouxer, mais você vale na sociedade. E é nisso que está a prosperidade. Alguém que sabe resolver problemas que outros não sabem, esse vai prosperar, esse vai crescer, esse vai desenvolver financeiramente em todas as áreas. Eu queria te despertar para algo. Existe uma vida melhor em Deus.
melhor do que na nossa natureza, melhor do que na força do nosso braço. Existe um profissional melhor se ele estiver debaixo da vontade do Senhor. Existe graça de Deus para nos fazer crescer na profissão que Ele nos estabeleceu. E se você está numa área que Deus não quer para você, busque estar aonde Deus tem, aonde Deus quer. Às vezes você desenvolve um trabalho que te afasta do Senhor, foge desse trabalho. Busque viver a vida que Deus tem para você. E o texto está falando aqui de uma ação do Espírito Santo em nós, que nos dá condições de viver uma vida em Deus, por Deus. O texto fala de sabedoria divina para viver. Sabedoria é a aplicação inteligente do conhecimento. Sabedoria também é conduta orientada de acordo com o conhecimento do que é verdadeiro e justo. Discernimento adquirido pela experiência de uma vida longa. Imagine receber isso de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Mesmo jovem, ele recebeu sabedoria de Deus para reinar na terra. Ele recebeu condições de Deus de conhecer mais e de aplicar esse conhecimento de uma forma que glorificasse a Deus. Claro que no desenvolvimento da sua vida ele perdeu o temor do Senhor. E é onde ele se perdeu na caminhada. Mas no final ele cai em si, ele termina o livro de Eclesiastes dizendo: o fim de tudo é teme a Deus. Agora, a sabedoria dos céus para viver a vida que Deus tem para nós. Você quer isso? Também o texto fala de revelação. Revelação, eu penso que é a direção específica de Deus em projetos, sonhos, planos. A gente vê isso na história de Abraão, de Moisés, de Daniel, dos profetas, de uma maneira geral. A revelação do que Deus quer. Nós precisamos desse iluminar do Espírito de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados para ter sabedoria divina para viver e a revelação daquilo que Deus tem para nós. Tem uma máxima aí que muitos dizem, né? Quem se adianta governa. E de fato, né? Naturalmente existe esse processo. Aquele que tem a capacidade de se adiantar, ele vai fatalmente estar na frente dos outros, né? No que diz respeito a desenvolvimento. Agora, quem recebe a revelação de Deus, esse está antes daquele que se adiantou. Revelação de Deus vai nos dar a condição de viver a vida. Sabedoria e revelação. É o que o texto diz que Paulo pede para que o Espírito trouxesse na vida dos irmãos ali da igreja de Éfeso. Sabedoria e revelação. E eu penso que é isso que nós precisamos. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Sabedoria para ser um marido melhor. Sabedoria para ser um pai melhor, um melhor profissional, uma esposa melhor. A revelação é a palavra de Deus nos revela o pai, o marido, a esposa que a gente deve ser. Agora, o Espírito Santo em nós nos capacita para ser, mas também existem em muitos momentos da vida revelações de Deus específicas. O que comprar ou não comprar, ou ir ou não ir, né? Fazer ou não fazer. Quero te convidar a buscar em Deus essa vida, a querer ter os seus olhos iluminados. Ilumina os teus olhos, seja cheio do Espírito Santo. Viva essa vida abundante, que é muito mais do que apenas recursos naturais, coisas naturais, prazeres naturais. Deus quer que você se alegre, né, também no corpo e naturalmente, mas a Bíblia diz que aquele que entende isso, que está disposto a perder a vida por amor a Jesus, esse vai achar. E eu acho que é justamente essa vida da qual nós estamos falando. Sabedoria e revelação. É o que Deus quer te dar nessa tarde. Peça aí, se você pode, feche os teus olhos, nós vamos orar daqui a pouco. Se você pode, para aí e fala: Deus, eu quero, eu preciso. Eu tenho vivido uma vida muito limitada.
Eu tenho estado limitado na minha natureza humana, carnal, pecaminosa. Traz a revelação de quem eu sou de fato, me revela. E traz a sabedoria para que eu possa viver dessa maneira que te agrada. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, querido.